Olá, pessoal! Começando mais um episódio Saga Cast. Vocês já me conhecem, eu sou Sara Crepaldi e comigo está a Gabi Crepaldi. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito interessante que eu pessoalmente adoro, que é educação digital com uma especialista, e eu vou deixar a Dani Avelar se apresentar para você. Oi, Dani, obrigada por aceitar o nosso convite, por compartilhar aí um pouquinho do seu vasto conhecimento na área. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa e contasse um pouquinho aí para a gente por onde passa esse tema aí da educação digital, como que funciona isso. Perfeito. Primeiro eu quero agradecer o convite da Gabi, da Sara, e realmente é uma honra estar aqui compartilhando isso com vocês, um assunto tão importante da gente falar, porque a educação digital é aparentemente novo assunto por Sim. conta da legislação, que é de 2023, né, que é a Lei 14.533, que nos obriga a instituir esta educação digital em todos os ensinos, em todas as políticas de ensino. Então, é um assunto relativamente novo, mas que já devia ter sido inserido há muito tempo, né? Sim. E aí, eu sou a Daniela, sou advogada, atuo diretamente com esse assunto, né? Tanto na parte da própria comissão da OAB Minas, em que eu estou presidindo, tanto como professora, também sou professora, e atuo em direito digital. Então, eu sempre busco trazer esse assunto da educação digital para o âmbito do direito digital, porque é um dos ramos, né? É um dos subtópicos que a gente tem que trabalhar dentro do direito digital. Então, inicialmente é isso, né? É um cumprimento de uma legislação, é um cumprimento obrigatório, mas que poucas pessoas sabem e que poucas pessoas param para pensar, né? O que seria essa educação digital? Uma conscientização. O simples fato de eu entender quais são as regras, é questão de bom senso, de respeito dentro do uso do digital. Tudo isso perpassa sobre o assunto da educação digital. Ah, legal. É o direito em todos os lugares, né? Isso, Estamos na exatamente. era digital, nada mais pertinente do que termos aí uma legislação que regulamente. Mas eu tenho a sensação, Dani, que ela ainda é um pouco incipiente. O que que você acha a respeito disso? O Brasil, ele é o terceiro país, está ali, né, no topo do ranking terceiro, aí em alguns momentos varia a posição, mas é o terceiro país que mais utiliza a internet. 78% da nossa população, aproximadamente, está conectada. E desses 78%, uma média de 9 horas nós passamos aí conectados. Dentro dessas 9 horas, Nossa. uma média de 3 horas a gente fica em rede social. Ou consumindo conteúdos, né, Uhum. úteis ou não, aí eu não entraria nesse mérito, mas 3 horas por dia um brasileiro comum está em rede social. Dentro disso, ele precisa entender que existem questões que precisam ser observadas, né? Ali ele está entregando dados o tempo todo, ali ele pode estar cometendo crimes, né? Inclusive de ofensa à honra, porque hoje é muito comum, né? As pessoas se ofenderem na internet, criar perfil falso, achar que não vai, que é terra sem lei, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas muitos acham que é terra sem lei e que não precisa respeitar. Então, por ser um dos países que mais utiliza a internet, falar sobre educação digital é importantíssimo, porque é na base que a gente vai conseguir mudar essa cultura, né? Nós temos, pós-pandemia, no contexto pós-pandemia, crimes digitais aumentaram muito, Sim, justamente por conta das da pessoas não infiltração. terem consciência do que está fazendo no digital. O digital ele veio para nos facilitar em tudo, Sim. seja no direito, na medicina, no agro, em qualquer área, o digital facilita. Mas se eu não souber usar, eu estou ali vulnerável, né? Independente da classe econômica, da faixa etária, do gênero, eu estou ali vulnerável porque eu não tenho uma consciência do que eu estou fazendo.
Dani, você está falando sobre essa questão da digitalização também do ensino, né, que é tão importante, que já existe há Uhum, algum tempo. A gente vê escolas em AD muito antes da pandemia. Porém, a gente viu que as escolas elas precisaram se remodelar para atender essa demanda também. Tinha muitas isso. escolas, muitas faculdades que não tinham esse modelo, e principalmente escola de ensino básico, né? E como foi essa mudança? Você que está aí nesse meio, que entende como foi essa mudança, como foi a percepção desse profissional, como você agregou valor para eles a partir do seu conhecimento? Bom, eu sempre vou falar positivamente sobre a tecnologia, sobre o digital. Mas eu acredito que as escolas elas precisam investir mais em capacitação dos profissionais que estão ali Maravilha, instruindo, exatamente. né, seja adolescente, seja ensino superior, enfim, porque eu também sou professora de ensino superior. Então eu vejo que não basta eu só inserir a minha aula EAD, não basta eu inserir o meu e-book, o meu conteúdo digitalmente. Eu tenho que ensinar aquele aluno, eu tenho que capacitá-lo a utilizar a plataforma o máximo possível, né? Inclusive hoje o MEC ele autoriza uma porcentagem de aulas EAD, que tem sido muito discutido também. Mas ok, facilita e muito, né? A pessoa de qualquer região Ela consegue acessar. consegue acessar, mas como? Né? Como que Sim. ela vai aproveitar o máximo? Porque lá dentro ela consegue inserir comentários, ela consegue chamar o monitor para falar com ela, mas se ela não sabe fazer isso, Uhum. fica uma questão assim que não vai facilitar muito a vida dela, né? E até o professor mesmo, às vezes, tem essa dificuldade no dia a Isso, dia ali, porque muitos professores, eles não têm também essa habilidade, né, de trabalhar. A gente viu algumas isso. plataformas que se remodelaram também nesse período, né? O Google mesmo, eles trouxeram a sala de aula, que foi super legal. Não tinha, a gente só trabalhava com o Meet. Então, eles trouxeram isso depois, justamente para atender essa demanda. E isso é muito legal. Teve uma expressão, né, que eu não entendo absolutamente nada, e a Dani tá aqui para resolver isso pra gente, que é o seguinte: o que que é cidadania digital? Tá? Cidadania digital é justamente essa questão de eu entender as regras, eu ter ali um senso de respeito, um senso do que eu posso e do que eu não posso, e né, construir isso dentro do digital. Por quê? As pessoas acham que a internet ela é a substituição do espaço físico. Não é. Não é. Ela é uma Maravilha, olha. extensão. Extraordinário. Então, o que eu estou aqui fazendo com vocês no espaço físico, você tem sua cadeira, eu tenho a minha, cada um respeita o espaço. No digital, eu também tenho que ter isso. O que a gente faz aqui é uma questão de cidadania, de estar envolvido em sociedade. Então, eu tenho que levar isso para o digital. Eu tenho que entender que ali não são usuários, né, não são números, são pessoas que estão atrás daquela tela, daquele login. Então, é justamente eu trazer esse senso de que existem regras, né, dentro dessa cidadania, dentro dessa comunidade digital, e um senso de respeito e um senso ali do que eu devo ou não fazer segundo meus valores, meus princípios, enfim. É a extensão do nosso mundo físico. É muito legal. É a coleção mesmo de direitos e deveres, É, né? É como se isso. fosse. Na verdade, é a extensão do conceito também que a gente tem de cidadania e hoje como, como fato, né? É muito legal, muito interessante mesmo esse ponto. E como que você percebe o nível de conscientização das instituições sobre a necessidade de incluir aspectos específicos de formação de cidadania digital? Bom, e das instituições privadas, né, que a minha advocacia ela é voltada mais para a instituição privada, eu vejo que ainda tem muito que melhorar. Sabe, algumas empresas que lidam com tecnologia, elas já estão inserindo, né? Por exemplo, algumas que já são mais modernas, que já têm esse pensamento de futuro e presente, né? Elas já colocam, elas já capacitam seus colaboradores para estarem inseridos nesse digital, para ter ali uma jornada laboral dentro do digital. Mas eu vejo que ainda tem muito que melhorar, né? Muitas empresas sequer têm uma conscientização de uso de WhatsApp, por exemplo, de Sim, grupo de WhatsApp de funcionário, que é o simples, é o básico, né? Sim. É o básico. Quanto à instituição pública, setor público, eu entendo que precisa de mais investimento. Porque não basta eu ter uma lei que me torne obrigatório eu instituir a educação digital. Uhum. Não basta em ano eleitoral várias pessoas falarem vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, né? Infelizmente, É. só aparece em ano eleitoral, mas não tem aquele investimento mesmo em política pública.
E a educação, como um todo, ela precisa desse investimento, né? As pessoas, elas precisam entender qual que é o propósito delas, a finalidade, a luz, né? E a educação, ela traz isso. E aí, tanto desses dois setores, no privado, eu entendo que precisa melhorar, né? Algumas empresas não entendem o básico, mas são empresas que não lidam com tecnologia. E no setor público, mais investimento em política pública. São passos pequenininhos, né? Um trabalho de formiguinha mesmo. Sim. Legal. E sobre a LGPD, o que que você entende assim? Porque assim, às vezes não tem aquele conceito como um todo, né, da necessidade da educação digital, mas às vezes o recorte ali da LGPD, apesar de que eu acho que é extremamente complexo, né, para quem não tem essa familiaridade, como que você acha que está aí a evolução de aplicação de programas de adequação à lei, tanto em escolas como também nas universidades públicas e privadas também? Bom, a educação digital, o ponto positivo é que eu consigo inseri-lo em qualquer assunto, inclusive na LGPD, porque quando eu faço uma das primeiras fases que a gente chama de um programa de governança é a conscientização. Então, nessa conscientização e a capacitação como um todo, ela tem a educação digital, que é eu explicar, olha, você não pode compartilhar isso de qualquer forma, você não pode, né, pegar essa imagem e armazenar por muito tempo aqui. Então, são diversos aconselhamentos que a gente faz que passam pela educação digital. Mas sobre a LGPD em si, eu vejo que tem mais alerta. Por quê? A NPD, que é aí o órgão fiscalizador, né, tem cobrado. Diferente da educação digital, que a gente não vê aí Sim, uma essa questão cobrança, de né? fiscalização. A LGPD tem ocorrido a fiscalização, inclusive para licitações, né? Hoje, para participar de muitos editais, aquela empresa, né, aquele negócio tem que ter um programa de governança. Então, eu vejo que é muito maior essa parte de proteção de dados, se fala muito mais em proteção de dados do que em educação digital. Mas os dois assuntos, eles conseguem se conectar. E Né? hoje, assim, em relação às escolas mesmo, vocês conseguem perceber quantas escolas aderiram a essa formação e quantas não conseguem aderir por outras externalidades? A gente sabe que tem algumas que têm uma resistência, provavelmente, né? Sim. Mas e também tem a questão da externalidade do local, da região, não ter acessibilidade. Isso ainda existe, infelizmente, ainda existe muito, né? Tem muitas pessoas ainda que não têm acesso a um computador, né? É estranho a gente falar assim, porque a gente tem no dia a dia, mas grandes assim cidades assim aglomerados ali de pessoas, né, não tem esse acesso, né? E a gente vê poucos movimentos acontecendo em função disso, porque não existe essa fiscalização porque não tem essa divulgação massiva. Será que se houvesse uma divulgação massiva disso, as escolas teriam um comportamento maior, o próprio governo se sentiria pressionado a estabelecer meios, sabe, de levar para as pessoas essa formação também, porque isso talvez atenderia várias regiões que as pessoas têm dificuldade de acesso, né? Para ir a uma escola, para estudar, para fazer ali a formação básica também. Acho que isso é Sim. quase um dilema ético, né? Porque, assim, não vai ter regulamentação se você não tiver democratização. E, igual a Gabi tá falando, às vezes em grandes centros urbanos você encontra ali fragmentos de pessoas que Exatamente. sequer foram letradas digitalmente. Sim, Então, assim, sim. é uma discussão quase ética, né, Dani? Essa parte aí. O que a gente está discutindo aqui é sobre analfabetismo digital, né? O que você trouxe, o que a Sara trouxe também. E aí nós temos 3 níveis. O primeiro nível de analfabetismo digital é aquele que não tem acesso mesmo. Ou por questão de zona rural, ou às vezes não tem, né, Sim, essas têm dificuldade aquela mesmo. tecnologia, não tem acesso, não sabe o que é internet, né? Infelizmente ainda temos pessoas assim no Brasil. Ou por questão de violência mesmo, de relacionamento, porque, infelizmente, existem relacionamentos em que o companheiro ele não deixa, né, a companheira ter acesso, enfim. Esse é o É primeiro tão fora da nível. nossa realidade É, isso, né? Você pensa assim, é, Nossa, meu é Deus, muito como assim? É triste. novidade? Não é, É. mas... Mas esse é o primeiro nível do analfabetismo digital. O segundo nível é aquele que tem acesso, mas não sabe mexer. Não sabe, por exemplo, baixar um aplicativo de um banco, né? E aí, por exemplo, não sabe fazer um reconhecimento facial. A minha mãe, ela se enquadraria, dando um exemplo, tá? Ela se enquadraria nesse segundo nível. Não sabe mandar um direct, não sabe curtir uma foto. Ela tem acesso,
mas ela não sabe manusear. Esse é o segundo nível. O terceiro nível, que para mim é o mais preocupante e é nele que a gente tem que investir na educação digital, é o seguinte: eu tenho acesso, eu sei mexer, mas eu não tenho ali um senso crítico das informações que eu estou ou compartilhando, né, ou consumindo mesmo. As famosas fake news, que a gente sabe que existem muito, né? Então, esse terceiro nível, para mim, ele é o mais preocupante. E nele tem advogado, tem médico, tem juiz, tem pessoas com ensino superior, né, que aparentemente estudam 24 horas, mas que não conseguem discernir, né, o que é verdadeiro e o que não é. Então, são 3 níveis. E aí, dentro disso, dentro do que a Sara e você disse, nós precisamos trabalhar de acordo com cada necessidade. Olha, o primeiro nível, então, primeiro eu vou trazer esse acesso, vou trazer ali essa inserção da internet, né, que é o básico. O segundo, uma capacitação mais voltada para manuseio, né? E o terceiro, não, como é que eu verifico a veracidade de uma informação? Então, para cada necessidade, eu iria inserir, né, uma forma de trabalho. E quanto às escolas que você mencionou, Gabi, eu vejo o seguinte: não basta a escola ter uma política de privacidade, não basta ter um programa de governança, não basta ter um investimento pesado em educação digital, se o aluno chega em casa e não é a realidade dele, né? Os pais legitimam comportamentos que não são adequados dentro do digital. Então, não basta a escola ensinar se dentro de casa a realidade é outra, porque a referência deles são os pais, são os responsáveis legais, Sim. né? Então, de fato, é um trabalho que precisa de investimento. A Comissão de Educação Digital, a qual eu estou presidindo, da OAB Minas, ela faz esse trabalho. Inclusive, nós vamos lançar um curso em blockchain, que é pouquíssimo Legal, falado. legal. Olha, Um curso em blockchain, ele vai ser gratuito para toda a advocacia, para todos os estudantes de direito. Inclusive, quem quiser né, participar, estiver aí nos acompanhando, pode fazer inscrição. Começa no dia 3 de setembro, que legal. tá? E são pessoas especialistas, obviamente, que eu estou lá para aprender também, né? Porque blockchain é um assunto Complexo. complexo. Mas quando eu descobri que uma máquina de refrigerante tem blockchain, falei, Mas, gente, gente, como assim, né? a gente lida com isso o tempo tempo todo e não É. sabe. Ou seja, o tempo todo a gente precisa aprender. E tecnologia digital está em constante evolução, né? Então, é um mundo que veio para ficar, não tem como fugir, e a gente precisa usar isso a nosso favor. E é só através da educação que a gente consegue fazer A gente isso. só consegue fazer isso levando para mais pessoas, né? A gente precisa que mais pessoas tenham ciência disso e que comecem a ver como uma necessidade real, né? Isso. Uma necessidade real para todas as áreas, né? E até para formação também. A gente está falando de educação, a gente está falando de formação de pessoas, né? A gente, tô na faculdade, não quer dizer que você está na faculdade, que você não está em fase de formação. Isso. Ao sair da faculdade, ainda está em fase de formação também. Então, tem essa importância, né, para a gente como ser humano também, né? Além disso, a gente consegue perceber e notar essa transformação na gente, porque quando você acessa, tem contato, você tem outras possibilidades. E aí a gente Sim. vê outras coisas nascendo também, né? Outras profissões, outras possibilidades, e você alcançando pessoas que você jamais alcançaria. Sim. Isso é muito bacana. Isso é E um muito ponto bacana. interessante que você tocou foi dessa miopia aí que existe dentro das escolas, né? Esse paradigma que tem entre casa e escola, né? E assim, eu acho que as próprias empresas também, não sei se tem Sim, algum também. problema, tem, deveriam se Sim. preocupar, deveriam exercer a função social ali, de educar também, né? De fomentar isso, se aproximar. A escola, eu acho que a escola tinha que ser mais próxima da indústria, ser mais próxima das empresas, justamente para alinhar aí essa questão aí da formação ao que vai precisar amanhã, né? Quem está ali estudando vai ser o futuro. A gente tem assim, a gente tem um retardo assim, a questão empresarial também, a gente tem um retardo disso também, se a gente for olhar, né? A gente pega assim a maior quantidade de hoje, quantos empresários a gente tem e qual o maior número deles? Será que todos eles têm esse conhecimento, eles têm essa instrução também? Eu acho que não.
Por Eu isso, acho que é a uma... Dani tocou num ponto, eu concluí essa semana uma formação em Lean Governance, né, que é a governança corporativa para startup, pequenos e médios negócios. Aham. Essa visão muitas vezes vem do conselho. E aí a gente tinha no passado essa visão assim de que o conselho de administração é para grandes empresas, E Não. não é. quando não E é. não é. E às vezes o conselho vai trazer essa visão, sabe? Dessa necessidade de gerar impacto social, e muitas Sim. vezes é pela aproximação ali da escola. Mas E a escola tem uma mesmo limitação também, É a tem uma base, limitação né? também. A própria empresa, ela tem, a própria pessoa que está ali na gestão mesmo, ela tem uma limitação de entender o papel social da empresa, né? Do papel do empreendedor Uhum. ali. Tem essa diferença também, que exerce um papel social. E um deles seria esse, né? Também. Sim, Né? Ali sim. você tem, se iniciou se eu tenho uma empresa em um determinado lugar, eu fomento ali a economia daquela região. E ali eu posso trazer outras possibilidades, trazer outros projetos também. É um tema interessante, né? De fazer essa formação a partir da empresa. A empresa se beneficia, o lar da pessoa se É, beneficia, as escolas vão se beneficiar, porque a gente entra num padrão, né? E sim. aí todo mundo tá abraçado na mesma causa. Não, e é é. interessante, assim, meu filho estuda programação desde os 7 anos. Cara, assim, a facilidade que ele tem de conhecer alguns conceitos e lidar com algumas coisas que, para mim, por exemplo, que já sou uma adulta É. e comecei a estudar isso depois de mais velha, né? Teve que aprender, né? Tive que aprender aquele negócio ali da raça. Assim, a gente, ainda que ele não saiba, agora que ele começou a mexer no C Sharp lá, que é uma linguagem mais simples, assim, codar mesmo, telinha preta agora, já tem bastante tempo, né? E assim, mas a lógica de programação, ele já tinha todo na cabeça, o menino tem noção de projeto. É, Então, assim, Isso é é um muito negócio legal. tão legal, sabe? E desde criança, é, é, aprendendo aquilo, desde muito novinha. A Renata A Renata esteve aqui com a gravou aqui gente, com a gente. fantástico, fantástico. Assim, e ela contando como que é magnífico, como que a criança tem até mais facilidade, né, de aprender, porque tá mais aberto para é. todo aquele conhecimento. E o João teve um dia que eu fiquei assim, eu tava fazendo análise de desenvolvimento de sistemas, né? Agora deu uma parada e não sei se vou ou se fico, mas assim, eu tava fazendo e eu ficava fazendo umas pegadinhas com ele. Ô, João, você sabe a diferença entre internet e web? Eu acho que é a mesma coisa. Ele, não, mamãe, não é. Aí ele sabe que é uma rede, que é estruturado, que o Que web é um ambiente. legal. Então, assim, e eu achava, e pra mim, descobrir aquilo foi um negócio, nossa, sabe? E pra ele é uma coisa Comum. normal, exato. E eu acho que é isso que falta, sabe? Só que assim, a gente sabe que há uma questão ética, política por trás que é muito forte. E isso tudo E de também é interesse muito também, né? É. de interesse, assim. E é muito poderoso, né, Dani? Porque, assim, a gente rompe mesmo Realmente. limites geográficos, e isso é tão forte, eu acho que virou clichê falar isso, mas acho que as pessoas não param para pensar no que significa o acesso à internet, ou Web 3.0, o que significa isso na Uhum. vida do cidadão. E, É dar assim, poder para a pessoa, né? exato, É. exato. Eu costumo dizer que quem tem informação tem poder. E É, É. quem sabe espalhar desinformação também, também, Sim. né? infelizmente. Então, assim, a gente precisa adaptar. Hoje a internet ela facilita muito, qualquer lugar você acessa, você tem, né, um e-mail, você liga por vídeo, enfim, você faz qualquer coisa com a internet, em qualquer lugar. Mas e aí, quais são os protocolos para eu me proteger, Sim, né? Sim. Ou proteger minha família? Porque, por exemplo, hoje muito se fala de trabalho em home office, né? Sim. Muitos trabalham em home office, que vem uma evolução pós-pandemia, né? Muitos setores de empresas, inclusive, migraram para isso. Sim. Mas, ok, aí eu vou deixar minha tela do notebook aberta, com a câmera sem uma plaquinha tampando, que é o básico. Porque o hacker, ele tem facilidade, né? Aquele que é profissional. Enfim, toda tecnologia ela é passível de ser quebrada. uhum. Né? Toda chave de segurança eu consigo adentrar. Eu não, tá, gente? Só para falar. É. Mas um Todo mundo com medo profissional dela agora. é um hacker, né? Ele consegue. Então, são comportamentos que a gente precisa ter para proteção assim, mínima. Né? Sim. Uma plaquinha na câmera. Porque se meu notebook for hackeado, né, e tá lá dentro do meu quarto, eu acabei de sair do banho, a pessoa não tem aquela imagem minha, por exemplo. Né? Sim. Então, assim, é muito complexo e é muito interessante também. Eu sou apaixonada, Ai, né? gente, eu também. Tô Sou aqui no apaixonada. meu, não sei se vou, se fico, mas eu falo, eu fico, não, eu não posso. Fica, Porque fica, assim, porque assim, é não tem, Não apaixonante. não é um tem. caminho sem volta.
Não adianta. Vai ser o que a gente está vendo agora é só o início, né? O início. A gente espera que essa transformação aconteça, que alcance todas as pessoas, né? E que todo mundo consiga ter acesso e aproveitar da melhor forma possível. E deve ser muito gratificante, né? Trabalhar com educação e tecnologia juntos são coisas fundamentais para evolução aí de qualquer. Eu já trabalhei, eu sou da área comercial, né, Dani? Eu tenho 10 anos aí de área comercial, não vou falar o tudo, né, para não, né, vamos deixar abaixo. Mas assim, eu amo a área comercial, né? E eu trabalhei durante um tempo em escolas e eu amava. É o melhor ambiente que existe, gente. É muito gostoso. Dentro da sala de aula, parece assim que eu esqueço tudo, todos os meus problemas. Ali eu estou dedicada a dar aula, né? Sim. Então, realmente, eu até brinco, mesmo sendo advogada, minha primeira profissão foi a advocacia, eu brinco que eu prefiro sala de aula do que sala de audiência. Porque a gente tem visto cada coisa em sala de audiência, né? A Sara concorda comigo pela risada dela. Mas, assim, é apaixonante você ver aquele olhar de descoberta, né, dos alunos. E, assim, aquela questão, nossa, eu faço isso a vida inteira, mas eu não sabia que era errado. A gente julga muitos adolescentes que estão, né, cometendo atos infracionais na internet, às vezes nem sabem que aquilo ali é ato infracional. Então, é importante investir nisso e ver esse olhar da descoberta, de falar assim, não, eu quero trabalhar com a tecnologia, eu tenho alunos que querem ser profissionais de TI. Antigamente não tinha isso em sala de aula. É verdade, né? é verdade. Não tinha. Então fica assim, não, é o futuro, vai ser TI mesmo, você vai ganhar muito dinheiro. Gracinha, né? A gente tá caindo galho, né? Essa coisa aí das profissões imperiais aí. As pessoas já estão começando a cair na real, que você precisa trabalhar com propósito, descobrir o que você é bom e investir nisso, que é aí que mora o futuro. Dani, infelizmente, já estamos chegando. É tão rápido, né? E eu tô aqui escutando ela falar, a gente tá distraída, que eu tô vendo a Gabi tá toda assim, encantada. Mas ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa, né? Obrigada. Ela é Pocahontas aqui? Obrigada. Maravilhosa fisicamente. E assim, seu tema também é apaixonante. Obrigada. E agora sim, ó, eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho do que você tem feito aí essa trajetória sua que é enorme, e eu sei que você contribui muito também aí para as faculdades ou com a sua advocacia. Eu queria que você contasse um pouquinho aí do seu trabalho, do que você tem feito e deixasse uma reflexão para a gente sobre esse tema lindo que a gente ama. Perfeito. Bom, a minha parte da advocacia eu atuo no direito digital e também direito civil, né? Porque o direito digital você pode comunicar com qualquer área. E, assim, realmente eu tenho visto que as demandas têm crescido cada vez mais por conta desse uso do digital desenfreado e crescimento aí de situações que a gente não gostaria que acontecesse, né? Então, tem essa parte da advocacia. Na docência, também sou professora, faço palestras gratuitas, inclusive se alguma escola tiver interesse. Investir, né, em falar sobre essa necessidade de conscientização da educação digital, do uso no digital, pode me chamar. Eu vou gratuitamente, também não tem problema, porque eu sinto que é um trabalho que precisa ser feito, né? E aí, sobre a questão de docência ainda, tem uma pós-graduação em Direito Digital, a qual eu estou coordenando. Posso deixar aqui? Claro, deve. Por favor. Quem tiver interesse, pode fazer, né? Pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é Daniela, com 2L, avelar.adv. E aí lá eu passo o link de inscrição. A pós, ela é pós-graduação em Direito Digital, Tecnologia e Proteção de Dados. Ela é a mais completa. Né? Não é porque eu estou coordenando, mas, de fato, a gente fez uma pesquisa de mercado e ela é a mais completa que nós temos, que perpassa por todas essas áreas que nós precisamos entender como profissional do direito. Né? Além disso, tem o curso do blockchain, que é gratuito, tá? Pela comissão, ele está sendo feito pela Comissão de Educação Digital da OAB Minas. Pode me chamar também no Instagram, que eu passo o link. E eu vou lançar agora um curso em LGPD na prática. Serão 8 horas de aula, mas vai ser prática mesmo. E aí, pelo Instagram, eu passo as informações. Mas o trabalho, ele é diversificado, né? É constante, o tempo todo a gente está trabalhando. Antes de vir aqui, eu estava numa consultoria, e eu sinto que é só assim, é se entregando, é entregando conhecimento, que a gente vai multiplicando, né? E trazendo uma conscientização, porque beneficia todos. Sim. Não é só a mim,
não são só vocês, é toda a sociedade. E assim a gente consegue construir. E a minha frase final, né, a minha mensagem final é de fato que as pessoas entendam que a educação digital ela é um assunto que precisa ser inserido nas nossas conversas, nos nossos cotidianos, em podcasts como esse, nas escolas, porque hoje as pessoas têm confundido, colocando o digital como uma substituição, né? Preferem estar no digital do que estar no mundo físico. Mas não, ali é o meu ambiente de extensão. O digital veio para facilitar a minha vida e não para substituir, né, essas questões que a gente tem que é necessário para a nossa sobrevivência. Então, essa é a minha mensagem e que tenhamos mais investimento nesse assunto, né? Que é um sonho, mas não é aí inalcançável, eu acredito. Ai, muito lindo. Bom, Gabriela, então vamos Vamos despedir, despedir do né, do pessoal. E a Sim. gente está muito triste porque esse podcast maravilhoso que fala de educação e tecnologia, que são temas que a gente ama, tá chegando ao final. Mas é isso, pessoal. Fiquem aqui com a gente. E vocês Só sabem. dar um recadinho antes, Sara. Então pode. Vai. Olha, não fiquem preocupados, porque a gente vai disponibilizar todos os contatos da doutora Daniela para vocês aqui na descrição do nosso vídeo. E a gente vai disponibilizar para vocês também. Caso vocês tenham alguma dificuldade de contactar ela por não localizar o WhatsApp, WhatsApp não, gente, desculpa, o Instagram dela, vai lá no vídeo que vai estar lá na descrição do vídeo o Instagram dela. Falando só o WhatsApp aqui, gente, o que é isso? A gente já Obrigada, fala. viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, gente. tchau, tchau. Até mais.